é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja estranho, seja você. Oi pessoal, tudo bem? Como estamos aí, Carol, Grazi, produção? Espero que estejam todos bem. Thales, desejo que seja muito bem-vindo à gravação de hoje do nosso podcast Date on Van. É um prazer muito grande ter o Thales aqui conosco, pessoal. Ele está falando de menos é mais, de como viver com qualidade de vida sem estresse, de forma leve, acessível com saúde e qualidade de vida. Vai falar de emagrecimento. Thales, eu queria estar aí com vocês, mas infelizmente ou felizmente não posso estar presente. Estou viajando, como vocês já devem ter reparado. Estou em Maceió. E o mais legal de estar aqui em Maceió é porque eu estou vivendo o minimalismo e a qualidade de vida que a gente sempre prega no nosso podcast. De forma especial, porque venho através de milhas, sem nenhum custo com a passagem. E isso é muito interessante, viu, gente? Isso é aquilo que a gente sempre vem dizendo para vocês. A gente tem que administrar melhor nossos gastos e gastar de forma estratégica. O acúmulo de milhas é uma estratégia do uso do cartão de crédito. Usar o cartão de crédito consciente para pagar as contas, utilizando o melhor programa de acúmulo de milhas, não utilizando qualquer tipo de cartão e não gastando de forma descontrolada. Então, se você quer saber mais sobre viagem, milhas, continue seguindo a gente no podcast. Pessoal, o assunto não é milhas, vou deixar vocês com Thales. Produção, muito obrigada por todo apoio. Grazi, Carol, beijo grande. Boa sorte aí, pessoal. Bem-vindos ao Date Onde Vão, podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode trazer saúde nas suas finanças, no seu relacionamento afetivo e no seu espaço físico também. Está aqui com a gente hoje a Graziela Loyola. Olá. Eu já acertei o nome dela. E hoje nós vamos falar sobre nutrição. Então, nós temos um convidado muito especial, o Thales. Ele já se apresenta para vocês. Nós vamos trazer dicas práticas de uma nutrição funcional, simples, descomplicada, né, Thales? Perfeito. Ninguém melhor do que ele para falar desse assunto. Então, se apresente. Muito obrigado por ter aceito o convite. E é uma honra ter você aqui com a gente. Eu quero agradecer o convite de vocês, né, do podcast, por estar falando um pouco sobre a minha profissão, sobre a nutrição e como ela atinge pessoas de uma forma fácil, mas também ao mesmo tempo difícil, principalmente por conta da rede social. Então hoje é um assunto legal para a gente tirar o que funciona, o que não funciona, o que é mito, o que é verdade, para deixar uma nutrição mais fácil e inteligente para vocês. Thales, vamos começar então. Primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar sobre uma pergunta polêmica, né? Todo mundo chega e fala assim, não dá para eu fazer dieta porque dieta é muito caro. Realmente, dieta é muito caro? Não, dieta não é caro. O que é caro são alimentos que não têm necessidade, que acaba sendo, vamos colocar, fora da realidade de muitas pessoas. Hoje a nutrição, ela precisa ser efetiva dentro da sua rotina, dentro da sua funcionalidade e dentro do seu dia a dia. Então, escolher alimentos de fácil acesso e uma condição financeira, a parte social, conta muito também. O que a gente hoje acha que funciona? Por exemplo, eu preciso comer salmão, eu preciso comer castanha, você precisa comer o básico. Não que esses alimentos vão te trazer nutrientes ruins, pelo contrário. Mas nem todo mundo consegue ter um suporte financeiro para gastar muito com suplementação, alimentação mais diferente, vamos falar assim. Então, o que funciona hoje é o básico. É o arroz, o feijão, o ovo, o pão, o queijo e a parte de suplementação, se tiver necessidade. Aí, se não tem necessidade, realmente a dieta fica cara. Dá para fazer ela mais em conta. Então, o que você está querendo dizer é que os nutrientes que a gente encontra no salmão, na castanha, que é mais caro, a gente pode encontrar em alimentos mais acessíveis também. Nem sempre. Nem sempre. Eu quero dizer que as pessoas acham que fazer dieta acaba sendo caro por conta de alguns alimentos. Então, por exemplo, castanha é um alimento mais caro, é rico em selênio, é uma gordura boa, mas você pode optar e escolher alimentos de uma forma mais fácil, trazendo os mesmos nutrientes, mas não da mesma forma efetiva como. Então, por exemplo, pegar um paciente que tem um problema de colesterol alto,
A gente sabe o potente e a funcionalidade de gorduras boas. Mas o ovo tem uma gordura boa, o azeite tem uma gordura boa. São alimentos mais caros? São. Mas depende para qual paciente que a gente está colocando essa dieta. Se eu pegar um paciente que tem uma condição financeira, a gente vai elaborar o plano alimentar dentro daquela rotina. Ou seja, não vai ter problema nenhum. Se a gente pega um paciente que tem uma parte financeira mais baixa e a gente coloca alimentos mais caros, Não vai fazer. você concorda que esse paciente não vai ter Com adesão certeza. justamente por conta disso? Sim. Né? Então a nutrição ela tem que ser prática e é o básico que funciona. Se você gosta de um salmão, se você gosta de um whey protein, que acaba deixando talvez a dieta mais cara para algumas pessoas e ela consegue manter sem problema nenhum. Mas, na maioria das vezes, não teria essa necessidade. É isso que eu quero falar para vocês. Então, uma dieta, ela é cara? Não. Sai muito barato? Também não. A gente tem que pensar assim. Então, você vai comprar um pão francês hoje em dia no mercado. 50 centavos, se não estiver errado, é um pão francês. Você compra uma caixa, uma dúzia de ovos, sai 10, 12 reais. Então, um café da manhã, quantos dias dura 12 ovos? Você entende onde eu quero chegar? A questão da praticidade, de como a gente vai estruturar essa dieta para aquele paciente específico. E às vezes alimentar errado fica mais caro do que alimentar certo, né? Exato. Então Sim, tudo sim. é uma questão de prioridade. Eu, por exemplo, eu faço feira todo sábado de manhã. E são 2 casas. E dificilmente passa de 100 reais a feira. E dá para mais de uma semana, às vezes. Às vezes dá para 10, 11 dias a feira. Em 2 casas. E aí você vai comer uma pizza, é 125, 130 reais uma pizza. Oh. Então é questão de organização e prioridade mesmo, e conscientização. E é para isso que nós te trouxemos aqui hoje, para que você ajude o nosso público a conscientizar sobre essa alimentação saudável no dia a dia. Perfeito. Como deixar isso prático? Quais Uhum. são as dicas que você traz para a gente para deixar isso prático? Porque aqui a gente visa sempre o mais, o menos é mais. Menos é mais, perfeito. Então vamos pensar em praticidade hoje, tá? Em praticidade. Você falou a questão de feira, de comprar legumes, verduras, frutas, principalmente. Feira, tudo vai ser mais barato que o supermercado, por E exemplo. fresquinho, E eu fresquinho. amo. Fresquinho. Para a pessoa que consegue fazer isso, é excelente. Para a pessoa que talvez não consegue por conta do dia a dia, da rotina, ela vai no supermercado, ela vai pagar um pouco mais caro. Mas pensa comigo, hoje em dia, uma compra básica, simples no mercado, de verduras, talvez um quilo de carne, ela não sai menos de 130 reais, 125 reais ali. Você sai para jantar, você gasta quanto? 300 reais. Muito mais. 300 No reais. mínimo. Você pede um hambúrguer ali, que seja, no mínimo 50 reais. Aí vai da questão, dieta é caro? Não. A escolha dos alimentos acaba deixando a dieta mais cara. É como eu falei no início. Hoje, a rede social, né, vamos falar blogueiros, influenciadores, acabam mostrando algo que não funciona para todo mundo e talvez nem funcione. Essa é a questão. É verdade. Talvez nem funciona. É um marketing muito grande em cima para vender aquilo, mas não tem funcionalidade nenhuma. Acaba sendo uma, vamos falar um termo, picaretagem, Sim. né? E a maioria dos suplementos, ela não funciona, tá? Então vamos pensar assim, whey protein, que é a proteína em pó. Você utiliza, alguém utiliza? Sim. Beleza. É uma proteína. Tem necessidade de utilizar a proteína do whey protein, por exemplo? Não, se você estiver batendo a proteína no dia a dia vindo da alimentação. Mas pega um paciente que tem uma rotina muito corrida. Ele não Que consegue... facilita. Perfeito. Ele não consegue parar para comer uma refeição mais sólida. O whey protein entra pela Salva a praticidade. vida ali, Salva a ele vida. ali. Se a gente tiver aqui, é mais fácil você comer um pão com frango ou um whey. Então, né? pela Sim. praticidade, não. Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas acabam de começar a treinar, né? Entram na academia e ao invés de se compra o whey. preocupar em construir uma rotina funcional Criar um de hábito, exercício, focar na atividade física em si, a primeira preocupação é: o que eu preciso comprar agora de suplementação? É verdade. O que eu vou tomar? né? Eu exato. deixo bem prescrito nas informações gerais quando eu entrego em consulta, da seguinte forma: suplementação e manipulado. Se eu não passei, não tem necessidade ainda. Porque senão o paciente ele vai, mas eu não posso tomar isso que o meu amigo está tomando, eu não posso isso. Então, às vezes, a gente queima carta na manga, vamos pensar assim, utilizando algo de início ali. Que não era Sim, Que necessário não era ainda. necessário ainda. Já que a gente entrou nesse assunto de suplementação, vamos falar creatina. Creatina é um baita suplemento para melhor de força, performance, mas se aquele paciente está iniciando um treinamento, ele não tem uma rotina de treino, ele não tem uma intensidade ainda Vai efetivar a creatina. que vai efetivar, né? Porque a creatina, ela é uma moeda energética, ela melhora a performance e força.
Tem alguns estudos que relatam melhora na parte cognitiva, depressiva, mas são estudos mais brandos, né? Não tem um real estudo ainda. Então, o principal motivo da creatina é melhora de força. Se é uma pessoa que nunca treinou, vai adiantar ela utilizar a creatina desde o início? Não. Mas talvez por conta daquele amigo tá tomando, ele quer A tomar. falta de informação, né? Hoje a gente vive num mundo da desinformação, né? Muito. Não é é um mundo com muita informação superficial, As fake news, né? Todo Muito. mundo... muita informação superficial. Você imagine que esses dias apareceu no meu TikTok lá, se você tomar 5 dias de chá de cravo da Índia com limão, você seca a sua barriga Um suco detox. em uma semana. Aí eu falei, gente, é uma insanidade mental o ser humano acreditar num negócio desse, que aquela barriga que ele ficou 40 anos se esforçando drasticamente para construir ela com lanche, pizza e cerveja Vai durante acabar em 5 40 dias. anos. Vai acabar em 5 dias com um chá de cravo da Índia. Só que o que nós buscamos o tempo todo? Essa pílula mágica para todas as coisas, Uhum. né? Isso, é. Essa facilidade para ter um resultado imediato. Então, por uma questão de, que nem o pessoal fala, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Sim, sim. Por uma questão de querer cair no golpe, as pessoas acabam acreditando nesses mitos. O que de fato realmente funciona dentro dessa questão? Chá, suco. Hoje eu até fiz uma brincadeira, né? Postei lá meu suco verde. Eu tomo suco verde diariamente e gosto muito, sinto bem com aquilo, mas não que o suco verde em si vai me emagrecer. Sim, sim, sim. O que a gente precisa entender, falando em emagrecimento, como você falou? Emagrecimento nada mais é do que perder gordura corporal. Perder peso é perder peso na balança. Emagrecer é perder gordura corporal, melhorando a sua composição corporal. Peraí, certo? repete isso que eu gostei disso. Legal. Né? Então, perder peso é perder peso na balança. Aí vai tudo ali. Vai músculo, vai água, vai gordura, mas emagrecimento é melhora da composição corporal daquele paciente, ok? Então é perder gordura corporal, não é perder músculo. E Entendi. todo paciente que está em processo de emagrecimento, para que aconteça essa relação de perda de gordura, ele precisa estar num balanço negativo, ou seja, consumir menos calorias e gastar mais energia. Concorda? Sim. Quantas calorias você acha que é necessário para perder 1 quilo na balança de gordura? Nem imagino, Thales. Chuta, Grazi. Umas 1.000 calorias? 7.700. Meu Deus! Nossa! Aí a gente iludidamente Gente. faz 40 minutos de spinning feito louca. Acho que já. 7.700 para você perder 1 quilo de gordura na balança. Dentro desses 7.700, claro que talvez seu peso vai cair mais de 1 quilo, mas é água corporal junto na grande maioria. Se esse paciente ele consegue manter praticamente, vamos colocar 15.000 calorias a menos, ele perdeu praticamente 2 quilos de gordura. Aí o que a gente precisa entender? Chás, suco detox, como você falou, potencializa o emagrecimento? Não. Tem benefício? Tem, porque é um excelente antioxidante, são fitoterápicos, mas não promove um déficit calórico. Não é ele que vai promover. É aquela alimentação durante o dia, do dia que o paciente inicia o planejamento até o dia que ele volta. Então eu vou dar exemplo, a minha conduta como profissional. Eu realizo a primeira consulta e o paciente vai voltar, por exemplo, daqui 40 dias. A gente faz uma meta, eu estipulo uma meta de peso para esse paciente, às vezes eu nem comento com ele, mas olha, daqui tal dia você vai voltar. Só que se esse paciente erra muito no final de semana, ele vai continuar mantendo esse déficit calórico? Não. Talvez não. Tem um dito por aí, né, que a cada 1 dia de alimentação errada equivale a 5 dias de alimentação saudável. Isso é real? Pera aí, repete para mim, um dia de... A cada 1 dia de alimentação errada equivale a 5 dias de alimentação saudável. Ou seja, se você tem o hábito de todo sábado e domingo fazer tudo errado o dia todo, vão ser 10 dias. Talvez até mais. Porque vamos pensar assim, ó. Vamos pensar em emagrecimento, já que a gente está entrando nesse assunto. Um déficit calórico saudável, que seriam para o paciente estar consumindo sem sentir muita fome, dependendo do paciente, tá? Não estou falando de forma geral. É um déficit calórico de em torno de 500 a 700 calorias, a menos por dia. Claro que isso vai variar, nível de treinamento, nível de pessoa. A pessoa não tem um gasto... Estilo de vida, né? Igual todo dia. Por quê? O que denomina o nosso gasto é a nossa taxa metabólica basal. Que quanto maior, mais o nosso corpo queima gordura parado. Ou seja, você precisa de X calorias para manter viva. Isso é a sua taxa metabólica basal. Vamos dar um exemplo. Você precisa de 1.200 para você estar viva. Fora a sua taxa metabólica basal, tem o seu gasto total durante o dia.
Concorda? Então, por exemplo, se eu te dou uma dieta de 1.200 calorias, e se você precisa de 1.200 para estar viva, você acha que isso é pouco ou muito? É pouco, porque ela vai gastar, né? É pouco, só que aí, para quem e por quê? Se eu pego um paciente com sobrepeso e entendi. obesidade, eu posso deixar esse déficit um pouco mais apertado. Que aí ele Porque- queima a reserva. Porque gordura é reserva, entende? Só que se for obeso, se o paciente está dentro de um peso, vamos falar, normal, mas aquela gordurinha que incomoda, se eu aperto muito esse déficit calórico, eu potencializo a perda de massa muscular. Se o paciente perde massa muscular, a composição talvez piora, não melhora. Então, por isso que é muito difícil Sim. Acertar isso. acertar esse ponto ali. O que as pessoas hoje, elas complicam de certa forma. Elas querem comer muito pouco durante a semana, para o final de semana Enfiar o pé na compensar jaca. de certa Sim. forma. E ela vai ficar sempre talvez no 0 a 0. Ela não melhora o físico de uma forma, nossa, melhorei 100%. Mas ela melhora o intestino, porque ela já está tendo uma rotina melhor. Você observa que o peso na balança sexta-feira é um peso, porque ela está perdendo caloria. Segundo é outro. Segundo é outro. E segundo geralmente acontece que sobe por conta do final de semana, Sim. né? Agora, voltando lá à primeira pergunta que você comentou do chás, do suco verde. O suco detox, ele ficou famoso para desintoxicar, né? Vou tomar um suco detox que geralmente é couve. Qual que que você utilizou hoje? Na verdade, eu faço umas trouxinhas, né? E eu congelo elas. Então, assim, da última vez eu fiz 18 trouxinhas. Aí eu abro a folha de couve, aí eu coloco ali uma fatia de abacaxi, tudo já descascado, picado. Uhum. Que depois de congelado já vai direto pro liquidificador. Aí eu ponho abacaxi, a couve, o abacaxi, um quarto de maçã, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de beterraba e gengibre. Aí quando eu vou bater, eu espremo um limão. Perfeito. Nossa. Você usa frutas, você usa, vamos falar, o gengibre em pó ou picadinho ali, que tem ação termogênica, mas não vai mudar nada essa quantidade mínima ali. Só que, você concorda, se esse abacaxi que você está colocando aí, tanto faz você comer depois do almoço como sobremesa ou adicionar ali, não vai mudar nada em caloria, tá? Não muda em nada. O nosso corpo, ele já faz o detox de uma forma funcional pelo fígado, né? O nosso fígado, de certa forma, ele tem essa ação de desintoxicar. O suco verde, se o paciente gosta desse suco verde, ele precisa ser calculado na dieta. Porque você está adicionando também calorias vindo de frutas. Ah, Thales, mas fruta não engorda. Não engorda se você não ultrapassar. Mas se você comer 3 maçãs no dia, você precisa ter um cálculo de calorias que você está adicionando ali. A caloria é importante, É né? importante, A verdade é essa, né? porque hoje tem alguns profissionais que falam, a caloria não importa, mas ela importa, Importa, porque ela é fonte sim. de energia Ah. também. A caloria, ela importa para o emagrecimento, porque você vai emagrecer se você tiver em déficit calórico. Só que a qualidade nutricional importa mais. Sim, claro. Então, por exemplo, você Saúde. A pode- diversidade, A né? diversidade. Você pode emagrecer 10 quilos comendo pizza todo dia. Mas e a caloria no sentido também? Eu posso, por exemplo, eu vou comer uma vez ao dia. É aquele tanto de caloria. Ou é legal dividir durante o dia? Tem isso É também? legal fracionar as refeições, principalmente pelo estímulo da síntese proteica muscular. Então, se você pega um paciente que ele precisa consumir, sei lá, 2.000 calorias, se ele faz uma refeição no dia só, imagina o volume alimentar. Ele não consegue Aí o fazer corpo isso. faz reserva? Gordura já é reserva energética. Não, sim, mas se eu tenho o hábito de fazer 2 refeições no dia, a facilidade do corpo fazer reserva é maior? Se você estiver em déficit calórico muito grande, seu corpo ele guarda gordura, porque gordura é reserva energética e acaba gastando o que ninguém quer, que é músculo. Então, essa questão assim de jejum intermitente também é uma coisa que funciona ou não? Funciona, é uma excelente estratégia, mas para quem, por que e quando usar? Eu tô entendendo o raciocínio Entendi. dele. É tudo muito personalizado. Sim, Inclusive, sim. o mesmo paciente, ele pode ter mudanças durante Estratégias novas. Sim. Então, o tratamento. qual que é a melhor dieta? A que vocês conseguem fazer, a sua. A sua. Personalizada Show. também. Então, por né? exemplo, o jejum. O que é o jejum? É uma janela que você fica sem se alimentar e uma janela que você se alimenta. Se você faz três refeições no período, por exemplo, da meio-dia às 6, ou você faz 6 refeições no dia, teria o mesmo valor calórico. Só que seria distribuído de formas
diferentes. Sim. O jejum é uma excelente estratégia para um paciente, talvez tenha uma resistência insulínica, talvez aquele paciente que não tem fome de manhã, que acorda, vai para o trabalho. Mas se você pega um paciente que ele treina logo de manhã, talvez o jejum não seria a melhor estratégia para ele. Eu vou pra academia em jejum. Se eu não Eu já preciso jantar, comer eu pra ir passo pra mal de academia, manhã. senão não tem Aí o que força. você tem que fazer? Adicionar a sua refeição principal na refeição noturna no dia seguinte. Que é onde seu corpo coloca glicogênio muscular como reserva energética. Às vezes eu tô fazendo tudo errado, então. Eu janto. Aí eu janto pouco carboidrato. Aí de manhã eu tomo... A hora que eu acordo, eu tomo um copo de água. Aí depois eu tomo um shot de limão, gengibre e açafrão. E vou pra academia e levo uma banana. Porque tem dias que eu faço 2 aulas. Aí eu como uma banana entre uma aula e outra. Aí quando eu volto, isso já é 8h30, aí que eu vou tomar café. Aí esse café é o quê? 2 bolachinhas de arroz, 2 ovos, uma xícara de café sem açúcar e leite desnatado. E, Tá bem light. Tá O tranquilo. meu ver tá legal. então, porque se eu comer pra ir pra academia, eu até vi um story seu, né, um pré-treino lá de banana com pão, achei fantástico. Falei, gente, 2 horas antes do treino, vou ter que levantar 3 horas da manhã, comer, pra depois ir pra academia. Aí que tá, isso a gente chama de Nutri-Time. O que que acontece? Se você tem pouco tempo de uma refeição para o treino, é um tipo de alimento. E quais são? Por exemplo, tem 30 minutos para comer e treinar. Você precisa de digestibilidade rápida, absorção rápida. Então, proteína e fibra e gordura não entra aí. Então, o que que seria legal? Vamos dar um exemplo. Banana com mel, um suco de uva integral, talvez um suplemento de palatinose, que ele tenha uma ação mais rápida e mediana, ou até mesmo uma colher de doce de leite, porque são carboidratos simples, que é frutose, glicose, galactose. Agora, se o paciente tem um time maior, por exemplo, agora é meio-dia, eu vou treinar 2 horas, o almoço é o seu pré-treino. Você concorda Sim. comigo? Talvez seria melhor também evitar muita fibra, muita folhas, verduras, justamente para essa absorção acontecer de forma mais positiva. Agora, eu acordo às 6, faço meu café às 6 da manhã, vou treinar às 11. Você pode colocar uma refeição intra ali. Então, isso chama de Nutri-Time. Talvez o seu treino não está sendo tão bom porque você não está conseguindo ter uma demanda É muito energética para isso. personalizado, né? E Exatamente. aí, qual a solução pro meu caso? Bom, primeiro a gente tem que analisar a quantidade desse valor calórico que você está consumindo, em cima do seu objetivo. Como você treina de manhã, a gente pode colocar uma quantidade calórica maior, eu falo de carboidratos, na refeição noturna. O seu pré-treino, ele acontece de forma principal, 4 a 6 horas antes do sono, que você coloca aquele glicogênio muscular como reserva. Durante o sono, você gasta o glicogênio hepático, mas não muscular. Se você acorda e tem uma quantidade de reserva legal, você pode treinar em jejum, que isso não vai deixar o paciente treinar mal se ele é adaptado. Mas se você gosta de ter uma refeição mais para se sentir melhor, por melhorar, por exemplo, glicose, ter uma reserva maior de glicogênio ali, como poupador, uma reserva poupadora, é legal você utilizar esses alimentos de forma mais rápida. Como eu falei, uma banana amassada com mel, meia hora antes você já consegue treinar. Um suco de uva, 15 minutos você já consegue treinar. Uma água de coco, de forma rápida, você já consegue treinar. Legal. Vou aderir suas É, dicas. E legal. adere aí também, pessoal. É. Tá vendo? Porque eu acostumei já a treinar em jejum, por questão do horário mesmo que eu vou, né? Que é bem cedo, 6h30 eu já tô treinando. E aí vou fazer isso. Depois eu volto para contar como é que foi, gente. Fechou. Ô, Thales, e você também tem um programa que você está fazendo, né? Que é Musa, como que é? Conta pra gente. Tenho. Esse programa, na realidade, é um projeto que eu fiz, que se chama Você Mais Musa, para mudar totalmente o estilo de vida de mulheres que talvez não tenham uma dificuldade, na realidade, de seguir dieta, não tem uma condição financeira de passar com um nutricionista, de pagar uma consulta. Então, a gente colocou algumas coisas como benefícios ali, vamos dizer assim. Então, nesse projeto tem, se eu não estiver errado, 25, 30 mulheres. Elas têm um acompanhamento comigo durante 60 dias, né? Eu fiz a dieta de forma individual, em cima do objetivo de cada uma, só que a diferença foi, nenhuma passou em consulta comigo de forma particular. A gente fez toda a elaboração através de fotos do paciente, através de um questionário, e toda quinta-feira ou domingo a gente faz reuniões no Zoom, trazendo convidados como psicólogo, como educadores físicos, Bacana. como reuniões para tirar dúvidas, ajustar a dieta. Então é um grupo que ele tem duração de 60 dias, a pessoa pode renovar esse grupo depois, continuar,
e assim a gente vai abrindo para mais mulheres. Então não tem homem no grupo, o único homem que sou eu e os convidados, né, que são profissionais da área de saúde, para ajudar as mulheres em cima do que elas buscam. Então eu acho fundamental um psicólogo no processo de emagrecimento, Sim, né, um educador físico no processo de emagrecimento, talvez um médico. Então a gente está ajustando muita coisa, mas o projeto já deu início tem 4 semanas. E que tá legal, super legal. olha, bacana. Super legal. Eu sou terapeuta sistêmica e dentro da visão sistêmica, a gente olha a mulher que tem dificuldade para perder peso ou que perde peso, mas tem dificuldade para se manter magra, Uhum. ela tem um problema seríssimo de relacionamento com a falou mãe. sobre isso, né? A forma como ela vê a mãe, a forma como ela se relaciona com a mãe, a forma como ela gostaria de se relacionar com a mãe. Então, quando a gente abre um campo sistêmico na questão emagrecimento, dificilmente não vai aparecer mãe. Sim. Eu falo que emagrecimento não é fácil como as pessoas acham que é fechar a boca e emagrece. Por quê? Porque envolve fatores sociais, envolve fatores Sim. emocionais, envolve problemas familiares ali, briga em relacionamento, relação profissional, ansiedade. Então não é só fechar a boca. Comemos as nossas emoções, né? E o que acontece? O emagrecimento ele se torna tão difícil, não pela perda de peso, mas pela manutenção do peso perdido, Sim, Uhum. né? Por quê? Vocês sabem dessa relação? Porque é mais difícil emagrecer ou manter o peso. mas manter, muito mais Manter. difícil manter. Por quê? Para cada peso perdido, a sua fome aumenta em 100 calorias. E o seu gasto ele diminui 30, 25 calorias. Então, se aquele paciente perdeu 10 quilos, a fome aumentou 1.000. Então, aquele paciente que não beliscava, não tinha fome, ele já começa a beliscar em momentos que ele não fazia, começa a errar mais a dieta, porque ele começa a sentir fome. Então, por isso que é importante o emagrecimento, é um acompanhamento. Sim. E é um Que bacana. acompanhamento em todos esses níveis que você falou, psicológico, de saúde, clínico geral, Sim. né? Exames de rotina, para ver como é que tá tudo isso. Na verdade, nós estamos vivendo num mundo doente. O mundo que a gente está vivendo hoje está doente. E o que adoeceu esse mundo? O nosso estilo de vida. Sim. Então, esse excesso, né, de facilidades que a gente tem hoje adoeceu a gente. Eu venho falado, antigamente a gente levantava para trocar o canal da TV, para abrir o portão, para atender o Escada. celular, subir escada. Hoje a gente não faz nada disso mais. E o tempo todo, essa cobrança, né, de que nós devemos estar o tempo todo conectados, ligados. Então, isso tudo vai deixando a nossa mente disfuncional, sobrecarregada. E isso vai refletindo no nosso corpo. Porque mente e corpo é uma coisa só. Sim. Sim. Tomar Junto à consciência. alimentação de hoje também, né? E É sim, muito industrializado. Exatamente né? isso. A gente nunca teve tantas opções de alimento nas prateleiras de mercado e nunca nos alimentamos tão mal. Sim. Então, você vê naquelas fotos antigamente, né? Você pega uma foto antigamente, é difícil você ver alguém gordo. Você Sim. pega a foto dos nossos avós, 60% todo mundo era da magro. população Porque eu mundial. acho que já tinha essa questão de não ter o controle remoto, então você já tinha uma atividade a mais e a alimentação era mais saudável, né? Agora vamos para o momento merchan. Vim falar aqui sobre o nosso patrocinador CH Móveis Planejados. Carlos Henrique entrega os móveis artesanais na medida certa do que você precisa, armários funcionais, móveis de qualidade. Eles entregam aqui na região, Pouso Alegre e até São Paulo. Vamos falar também sobre, lembra das páginas amarelas, onde a gente ficava procurando tudo que a gente precisava, nossas necessidades? Imagina você, mulher, precisando de um encanador. O app daqui te ajuda a encontrar essa indicação. E também outras indicações que vocês precisarem. Tudo está lá no app daqui. Aliás, na palma da sua mão. E agora nós vamos voltar para o nosso bate-papo. Era mais horta em casa, É. fazenda, né? Então o gasto Ali era maior. Você já vê o segredo que lá dava Você certo, já tinha um né? trabalho para plantar, colher e para você comer, né? É. Sim. Agora você só Então, Hoje em dia, você quer comer alguma coisa, você liga Pega no o celular. iFood, por exemplo, né? sim. Ou qualquer outra parte alimentar ali. Você vai sair de casa, você pede um Uber. Então, a prateleira de mercado, como você falou, existe inúmeros alimentos que têm valores calóricos altíssimos que não tinha antigamente. Então, foi até legal você falar essa questão dos avós aqui, que eu vou entrar numa parte. Nossos avós sempre usavam banha de porco para mexer, cozinhar e tudo mais. Só que banha de porco é gordura saturada, que faz mal para a parte cardiovascular. Olha. Então, hoje, a gente sabe que azeite,
até mesmo o óleo de canola são gorduras boas, que tem uma quantidade, uma concentração bem menor de gordura saturada. Mas por que a relação de problemas cardiovasculares era menor antigamente? Por conta do O movimento. movimento. Por conta do movimento. Tudo era mais desafiador, né? Né? Na- Hoje a gente vive no meio obesogênico. Sim, Sim, sim. 60% da população mundial está obesa hoje. Hoje é difícil, né? Antigamente era difícil você encontrar uma pessoa Sim. obesa e quando encontrava era o estranho. Hoje está Uhum. ficando comum. E o que a gente precisa tomar consciência é exatamente isso. Não é porque ficou comum que se tornou normal. Sim, Não é normal a gente viver dessa forma. Não é porque nós estamos nesse mundo que a gente precisa viver dessa forma. A nossa ideia aqui do podcast é fazer com que você tome consciência de que existe formas de você viver nesse mundo doente com um estilo de vida saudável. Mais simples, Sim, mais sim. leve, né? sim. A obesidade, ninguém vai morrer por estar obeso ou estar acima do peso, mas você pode vir a falecer por complicações que a obesidade e sobrepeso vai causar. Então, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, um problema cardiovascular, uma síndrome metabólica, mas você precisa mudar os seus hábitos. E quando eu falo mudar os seus hábitos, não é só fazer uma dieta. Você não precisa ter um acompanhamento com um nutricionista ali todo mês, caso você não tenha uma condição financeira para isso. Mas você precisa fazer escolhas mais saudáveis. E aí Sim. entra quantidade de água, quantidade e qualidade de sono. Intestino, porque o intestino tem muita relação com a nossa saúde, nossa Sim. microbiota intestinal é o segundo cérebro. Então, se Sim. você tem um intestino ruim, você tem até um aumento de ansiedade. Pode. Sim. Você tem dificuldade de absorver nutrientes vindo da alimentação. Então, hoje, o intestino ele é totalmente ligado ao processo de emagrecimento, por conta disso, tá? Parte mental influencia, a questão dos erros dos finais de semana, como a gente conversou, mas comer bem é diferente de fazer dieta. Isso que a gente precisa deixar claro isso. Sim. Então, comer de forma saudável não significa comer para seu objetivo estético, seja ganho de massa ou seja emagrecimento, por exemplo. Por quê? Se você quer emagrecer, é aquela questão que a gente conversou. O meio correto é você estar em déficit calórico. E se você comer saudável, mas você não está em déficit calórico, você não vai perder peso. emagrecer. Né? Você vai ter uma alimentação melhor. Unir tudo, né? Acho que é uma série sono, alimentação. Na verdade, a gente precisa entrar num processo, né? Exercício físico, que a gente Disciplina. não pode faltar. Eu sou formado em educação física também. Acho que poucas pessoas sabem. Eu trabalhei 6 anos como personal trainer. E faz 3 anos que eu atendo como nutricionista. Que legal. Eu decidi, né, eu me mudei para Pouso Alegre na pandemia. Acabei fazendo uma planilha de treinos de forma online. Isso viralizou. Eu saí na Globo, saí no G1. E foi onde eu quis fechar esse lado profissional de uma forma legal, ajudando pessoas. E desde então, eu gosto muito de conversar sobre treinamento, porque é a melhor estratégia pensando em resultado, pensando em saúde. Unir alimentação e treino. Thales, eu não gosto de musculação, mas vai correr? Você tá entendendo? Eu não gosto de fazer uma corrida, vai fazer outra atividade física, mas se movimentar. Então, se movimentar é pensar numa longevidade maior. Eu tenho uma professora, Thales, de neurociências, e ela falou essa semana passada, numa das aulas dela da pós-graduação, né? Ela fez 3 vezes o mesmo curso. Ela falou, eu paguei, sentei e assisti o curso, paguei, sentei e assisti, paguei, sentei e assisti 3 vezes, porque eu queria ter certeza que eu não estava saindo daquela formação com o meu achismo. Uhum. Eu queria ter certeza que aquilo que eu entendi, de fato, realmente era real. E nesse curso se prova cientificamente que o melhor remédio para a ansiedade ainda é corrida e respiração. Uhum. Aí, o que as pessoas fazem? Entra num loop de ansiedade, vai pro pacote de bolacha recheada, pro A saquinho, impulsividade, no saquinho Sim. salgadinho. né? Falei, gente, é uma construção, é uma mudança de mentalidade. Coloca um tênis, uma roupa de academia e corre 30 minutos no quarteirão da sua casa. Uhum. Só que é difícil a pessoa Conseguir fazer. né? Eu ouço muito Começar. isso. Começar. Porque eu sou muito aberto em consulta. Então, se você quer resultados diferentes, e principalmente se você precisa por conta de saúde, você tem que fazer escolhas diferentes. Tem que decidir, né? Tem que decidir. né? Perfeito. Então, você tem que ter essa decisão. Então, vai mudar você pegar um tênis e correr? Vai.
Vai mudar você ficar em casa assistindo um Netflix, por exemplo? Não vai. A escolha é sua. Sim. A Sim. gente está num mundo muito hedonista, né? Que É. todo mundo quer o prazer momentâneo. É. Do sabor ali, Uhum. do Netflix, né? Então, acho que trazer isso que você está falando, Sim. de mudar a mentalidade, que eu acho Uhum. que já começa por aí, né? Antes mesmo de vir a dieta, né? Sim, sim. E as comparações? Então, por exemplo, aquela pessoa que ela não quer se movimentar, quer ficar só assistindo TV, mas ela quer ter o físico daquela pessoa que ela segue na internet. Que se movimenta das 5 às 5. Que não tem trabalho, vamos pensar assim, tem uma pessoa que cozinha para ela, que treina a hora que ela quer. Então não tem como a pessoa se comparar com uma pessoa que talvez trabalha 8 horas por dia, é mãe, Sim. Sim. arruma casa, né? E ainda tem tempo de fazer dieta. Então comparar resultados é muito difícil. E você acha que a genética também ajuda nisso? Muito, muito, muito. Hoje a gente sabe que a genética é o principal para tudo. É o principal para tudo. Vamos dar um exemplo Então assim. tem aquela questão mesmo que fala assim, eu como uma bolacha e engordo 10 quilos. Você come bolacha não faz nada. Tem essa diferença? Tem, a genética tem essa relação. Da mesma forma que pessoas não comem nada e ganham peso de forma rápida, tem pessoas que comem muito, mas não ganham peso. Isso tem a ver com a relação da resposta metabólica do paciente. Então, por exemplo, aquele paciente que ele está em sobrepeso, a resposta metabólica é diferente. Você já ouviu falar, comer carboidrato à noite engorda? Sim. Sim. Não engorda de certa forma. Só que a resposta metabólica do carboidrato noturno é diferente para diurno para algumas pessoas. Quais são? Obesos, por exemplo, pessoas que têm um problema na parte de insulina, na resistência insulínica, e pessoas que estão em superávit calórico. Então, a resposta metabólica noturna é diferente da diurna. Isso a gente chama de cronutrição, porque é nosso relógio biológico. Então, é tudo, não é, eu falo que... É tudo muito Realmente personalizado. É muito personalizado, a né? gente acha que, pô, Você dieta... faz exames para chegar nesse ponto, saber o que a pessoa precisa, como que é. A gente tem toda a anamnese durante o acompanhamento, né? Eu falo que cada consulta comigo é 1 hora e meia. Se vê necessidade de algum exame bioquímico, a gente vai pedir para ver se o paciente necessita de alguma coisa, tem uma deficiência, por exemplo. Mas essa relação, por isso que é legal a individualidade na dieta. Então, eu falei de resposta metabólica, como eu falei aqui. Se eu pego um paciente que precisa perder peso, ele está acima do peso, mas ele treina em jejum no outro dia, eu tenho que pôr carboidrato à noite, por mais que a resposta não é tão positiva assim. Mas eu tenho que ajustar. Você está entendendo? Não é a mesma quantidade Não para é a uma pessoa mesma- que não não estaria é- com sobrepeso. Não é a mesma quantidade, mas talvez vai ser uma quantidade maior naquele período noturno comparado ao almoço, por exemplo. Por isso que não adianta a gente copiar e colar a dieta do coleguinha, Sim, né? Que É- todo mundo É, procura. é o maior erro. Se você digitar na internet, dieta para emagrecer, dieta para ganhar massa muscular, Vai você ter vai um encontrar monte. várias dietas. Você pode pegar e ter um resultado legal? Pode. Mas se você vai conseguir ter adesão naquela dieta Sim. há quanto tempo? Até uma mesma dieta que eu tive lá 10 anos atrás, se eu quiser agora, minha Sim. rotina mudou, né? Não tem Sim, mais você como tem que adaptar. ajustar. Metabolismo. E a questão da idade, Thales? Tá eu aí caminhando para os meus 40 e alguma coisa. E eu percebo essa diferença. Até estava comentando com as meninas esses dias. Eu falei, gente, se eu tivesse fazendo o que eu estou fazendo agora há 20 dias, com 30 anos, eu já teria perdido aí uns 3 quilos. Uhum. De boa, assim, recuperado as minhas calças perdidas. E agora eu perdi 800 gramas até agora. Ó, vou te deixar triste. Não. O seu metabolismo ele vai ficar mais lento a partir dos 60 anos de idade. Então, eu tô fazendo um curso de neurociência e ontem o meu professor falou isso. Falou? Falou. Aí, ele Ele vai... falou assim, Desculpa, Carol, Falou, não ele tem falou, ele falou, desculpa. para com essa coisa de que depois dos 40 o metabolismo muda, que o metabolismo fica lento, que não existe Não. isso. Existe uma diferença hormonal que precisa ser investigada, que levada em consideração. Mas esse negócio de metabolismo, não existe Não. isso. Aí eu falei, gente, então o que está acontecendo com a minha pessoa? O que acontece? Você não está conseguindo seguir uma dieta de uma forma tão real, né, sustentável, acaba errando mais, talvez acaba diminuindo a quantidade de treino. É igual aquela pessoa que fala, eu perdi 10 quilos e estagnei, não estou perdendo mais peso. Sim. Mas você vai ver aquela pessoa no começo do acompanhamento, ela seguia a dieta muito bem, E agora ela não errava mais. muito pouco, ela treinava muito forte. Aí na hora que ela viu o peso caindo na balança, 10 quilos a menos, opa, eu posso comer um mudou. lanchinho aqui, eu posso comer um pãozinho de queijo no meio da semana. Não que não possa comer,
Eu sou super a favor para ter refeições livres, Precisa ser prazeroso. mas desde que saiba realizar as refeições livres. Aí o paciente ele começa a sair do 0 a 0. Ele começa a errar coisas que ele não errava antes. Então ele chega nesse efeito platô, principalmente por não aderir à dieta como ele realizava antes e errar com frequência. Mas e a questão muscular também? Com a idade, você começa a não ter mais aquele ganho que você tinha mais Sim, novo. sim. Vamos colocar, tem alguns estudos, né, que, vou falar de mulher, que aqui é mais mulher. Sim. A mulher que nunca treinou na vida, ela inicia o treinamento ali, ela pode ter um ganho de até 5 quilos de massa magra naquele primeiro ano. No segundo ano, esse valor já cai. No terceiro ano, 2, 3 quilos. Então, você não consegue ganhar massa muscular se você é um indivíduo altamente treinado em uma quantidade absurda. Aí ele ganhou 4 quilos de massa muscular em um mês. Impossível. Não tem como ganhar. Então, treinar e ter resultado com uma pessoa que já é rotineira no treinamento é muito mais difícil que uma pessoa iniciante. Então tá explicado. Você treina há bastante tempo, Você Sim. já treina há muitos anos, Muitos gatinho. anos, sim. Não Né? passa. né? O negócio agora vai ser mais Eu já lentinho. pensei que era a mesmo. idade, então não é idade também. Não, Não, tem não, essa não. desculpa. O negócio é mais lentinho. Você deixa o seu metabolismo mais lento por escolhas. Ficar sentado no sofá, pedir um iFood, como a gente brincou. Então é essa questão que talvez deixe o emagrecimento mais difícil. É o que eu falei no começo. Nós estamos num mundo onde os nossos hábitos, né? O nosso estilo de vida está proporcionando isso pra gente. Então, se a gente não tomar consciência disso o tempo todo, a gente vai começar a cair nessas historinhas aí. Exato. De metabolismo, de idade, de... Preciso disso, preciso daquilo para Sim. emagrecer, estou inflamada. É, A pior mentira é alguém falar para você, você não emagrece porque você está inflamada. Vocês já ouviram isso? Já. muito. Isso é a pior mentira. Manteiga inflama, banana inflama, não come isso aqui que inflama. Né? Eu falei, ai meu Deus. O que acontece? O tecido adiposo, ele gera essa inflamação. E como é que você precisa perder peso para desinflamar? E não o contrário. Não desinflamar para emagrecer. Ah, olha. Porque o tecido adiposo é que gera essa inflamação, de certa forma. Olha que bacana. Entendi. Você Então, entende? e os alimentos inflamatórios? Isso é real? Até quando? É. Vamos falar de glúten, né? Que é uma proteína. Se você é alérgica a glúten, não seria legal para você, né? Se você é sensível à lactose ou intolerante à lactose, vai pro sem lactose. Então, um alimento, ele só E o álcool? O álcool é um alimento ruim. Vamos falar alimento, né? Porque, além de ter uma densidade calórica muito alta, tá? O que acontece? Quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em realizar a distribuição dos Mas ele é macronutrientes. inflamatório. Sim, o álcool é diferente, né? Porque, ó, o carboidrato ele tem 4 calorias por grama. A proteína tem 4. A gordura tem 9. E o álcool tem 7. Só que acontece, o álcool ele é totalmente catabólico para a massa muscular. O seu músculo não gosta de bebida alcoólica, correto? Ele não gosta. Então, aquela pessoa que ela tem uma frequência de consumo muito grande nos finais de semana, ela consegue colocar ali, sei lá, 2.000 calorias só no líquido. Olha. E ela gera esse efeito negativo na massa muscular por conta do álcool. Uma vez eu vi que um copo de cerveja equivale a 5 pães. Não. É Uma isso? long neck tem 140 calorias. Vamos falar Budweiser e Heineken, né? 140, tá? Um pão vai ter 130, 150. Vamos colocar ali. Então, Só- uma long neck equivale a Igual um um pão. pão. É, em calorias. Em calorias. Só que não é só calorias que a gente coloca ali. Que tem açúcar, Tem os nutrientes e tudo mais ali. Então, por exemplo, se você tomar 2 long necks, você colocou 300 calorias, 2 pães. né? 2 É. pães. Você tá entendendo? Mas não Já pensa tá assim. contando no final de semana? Não pensa É isso que assim. Você tá errando na dieta. Certeza. Não é sobre isso. Né? Porque é totalmente diferente a resposta ali. Não, eu tô contando assim, um cidadão com a cestinha de É. garrafa. Você já vai Garrafa começar é a uma contar, cesta né? de pão, olha lá. Né? Vamos falar um pouco sobre redução de danos, que eu acho que isso acaba sendo legal ali. Então, por exemplo, o que engorda no japonês, de uma forma mais fácil. Vocês comem japonês? Sim, Sim. o que engorda no japonês? O shoyu, O show aí, será? É muito mais o salmão. o molhinho doce. Sério? Muito mais o salmão. Nossa, eu porque o só como salmão é rico em sashimi. gordura. Mas é gordura boa, não Gordura é? boa, mas tem caloria. Ah, então se a gente for Nossa. falar de calorias... Então, Então- é melhor pegar aquele que tem um arrozinho É, lá, tem- que sempre- vai balancear. Sempre coloca assim, quanto menos salmão, né, arroz e salmão, menos calorias. Já vou O mudar minha legal seria preferência. você variar, colocar outras peças, como camarão, atum ali,
Não que você não possa comer o salmão, mas às vezes a pessoa, eu quero um temaki sem arroz, só salmão. Não tô comendo arroz, vou emagrecer. Não, você vai ter fome mais rápido, porque o salmão tem uma digestibilidade até que rápida, né? Ainda mais o sashimi. Então, quanto mais arroz e menos salmão, menor caloria, maior saciedade por conta de fibra. Olha. Menos arroz, mais salmão, Você coloca maior meio a meio, saciedade. né? O hot, que é fritura, o que engorda mais sempre vai ser gordura e fritura. Mas vamos, assim, uma pergunta bem de leigo. Estou fazendo um processo de reeducação alimentar. E aí vamos sair para comer fora. Eu vou para pizzaria ou eu vou para japonês? Qual você gosta mais? Os dois é bom. Você pode para os dois. O que acontece nessas refeições é a quantidade. Então, o que engorda na pizza? Muito. Queijo, gordura e quantidade. A massa não engorda. Você tá entendendo? Então, se você vai fazer um pedido de pizza, a 4 queijos vai ter mais calorias do que um frango. O que seria mais positivo nessa escolha? Evitar rodízio, porque você talvez está comendo na impulsividade. Sim. E se você quer um pedaço, querendo ou não, uma pizza que é mais gorda, você pede meio a meio. Então, São pequenas coisas, são né? detalhes que e que vai importam fazendo muito, a vida ficar gostosa né? e saborosa. Sem deixar de aproveitar. Você não vai ficar chata do rolê. Então, Mas agora vai me conseguir. surgiu uma dúvida dentro disso que você trouxe. Porque assim, eu creio, né, que as minhas dúvidas é a dúvida do pessoal que está vendo a gente. Eu tô nesse caminho aí Uhum. de reeducação alimentar e domingo foi aniversário do meu sobrinho, salgadinho, bolo, brigadeiro. Ontem foi aniversário da minha pastora, salgadinho, bolo, brigadeiro. Amanhã a gente tem café da manhã no hotel, Outubro Rosa, então aquela fartura de coisas. O que eu fiz? Escolhi os salgadinhos assados, pouca quantidade, comi o beijinho e brigadeiro, não comi o bolo. Eu não gosto de refrigerante, então eu sempre levo uma água com gás. Eu tô caminhando bem? Tá fazendo escolhas melhores. Mas isso não vai me emagrecer. Talvez não. Mas não vai engordar só. Talvez sim, talvez não. É difícil a gente falar, porque tudo vai depender da quantidade final. Não é uma refeição que engorda. Como não é eu comer uma pizza inteira que eu vou ganhar 1 quilo ali. É todo o tempo, do É início... o dia inteiro. Então, por exemplo, assim, não adianta você gastar 7.000 calorias em um dia, por exemplo. Isso nunca vai acontecer, tá? Mas adianta do dia que você iniciou a dieta até o dia que você vai voltar. Então, vamos dar um exemplo assim. Você precisa de 7.000 calorias. Você consegue fazer esse controle? De que forma? Você fala, eu mesmo ou o paciente? É o paciente que faz e leva para você? Como é que você faz isso? A gente tem toda a anamnese ali de como tá a rotina antes do paciente passar comigo, né? Então, por exemplo, eu geralmente entrego 2 dietas para o paciente. A dieta de dia de semana e dieta de final de semana, justamente para ter uma redução de danos ali. Aí você deixa no final de semana uma dieta livre. Não livre, eu deixo algumas refeições livres e isso vai depender do paciente. Ele já vai te contar o que é, o que ele faz e você vai já Estilo de vida, acertar pela ali, rotina dele. Então, por exemplo, tem um paciente que gosta muito de hambúrguer. Eu consigo deixar um hambúrguer para o paciente se ele quer montar em casa ou se ele quer fazer um pedido. Mas eu mexo na parte estrutural de toda a dieta para essa caloria não ter um efeito tão negativo assim. Você entende? Então tem paciente que ele faz uma refeição livre por semana. Dia livre, aí é um tiro no pé. É dia livre, é complicado. Aí é um tiro no pé. Por quê? Igual eu falei, você precisa de um valor bem alto para perder 1 quilo de gordura. Então vamos colocar na grande maioria. Um paciente que está perdendo 500 calorias em média por dia. 4 dias ele perdeu 2.500, que seria na quinta-feira. Se ele faz a sexta exato ainda, ele perdeu 3.000. Se ele erra sábado, domingo, lá em cima... Ele perdeu tudo que ele fez a semana inteira. Então ele fica numa roda gigante de calorias. O que ele ganha de sábado, domingo, ele tira de segunda a sexta. É o que muita gente fala, né? Segunda, terça eu emagreci. Aí volta na segunda, vai pesar e fala assim, nossa, não engordei tudo de novo. Aí o que acontece? Eu tô estagnada. Eu faço dieta a vida inteira e não emagreço. Eu não emagreço. Entendeu? Porque é o final de semana que importa muito. E como ser feliz no final de semana, como festas? Fazendo redução de danos. Sim, tem paciente que perderam... Pra não ser perderam... a chata do rolê, que eu digo chegar com as marmitinhas lá. Né? Tem como você perder peso e ser feliz e mudar o seu físico fazendo escolhas mais inteligentes. Fazendo dieta muito bem feita segunda a sexta, aproveitando. Então, 80% dieta, 20% você aproveita da forma que você gosta. Então, isso é dieta, é viver em equilíbrio, mas... tendo sabedoria e bom senso nas escolhas também. Jantar um prato de salada antes de ir pra festa, e você comer. Eu vou numa formatura, isso é ocasionalmente.
Sim. Vou encher a cara, isso é ocasionalmente. Então, eu falo que dieta, quando a pessoa coloca na cabeça, eu faço dieta, ela já erra aí. Eu ia falar sobre isso. Sim. Não é pra gente ficar bitolada, escrava de caloria, de quantidade de caloria, não é isso. É sobre você ter uma mentalidade de fazer boas Sim. escolhas. E isso é pra todas Criar as um áreas, hábito, É o né? estilo de vida. É o estilo né? de vida. Se aquele paciente ele quer emagrecer e ele não tá perdendo peso, você pode ter certeza porque ele tá errando alguma coisa. Sim. Né? Pode ser até o sono, pra você ter ideia. Então, eu sou essa pessoa que se eu ficar sem dormir, eu ganho peso. Né? Não preciso comer Por- nada. por- Tem a Basta eu questão ficar do sem cortisol, não tem? Tem, isso? porque assim, o sono na realidade, né, ele tem toda a relação com a nossa recuperação, vamos falar assim, né? Sim. Principalmente quem treina, faz exercício físico ali, e um sono, uma noite mal dormida, tchau, você não recupera ela mais. Um sono ruim aumenta a vontade por alimentos mais hiperpalatáveis, como doces, frituras, A busca pelo prazer, né? né? Aí você pega aquele paciente que fala assim, eu sou compulsiva por doce. Vamos pensar assim, a gente falou de impulsividade aquela hora. Eu gosto de doce todo dia. Ela gosta de doce, ela não, tem compulsão por doce. exatamente. Você tá Compulsão entendendo? é quando Essa você come passa arroz mal, frio. né? Então eu tenho muito paciente, né, que melhorou muito essa relação. Thales, eu sou compulsivo por doce depois do almoço. Vamos colocar um docinho ali. Então É a gente hábito. parar pra pensar, olha, uma colher de doce de leite tem 64 calorias. Um Tudo bem. batonzinho ali, aqueles batons de chocolate, tem 88. Uma paçoquinha tem 89. Uma colher de leite condensado, light ali, ou até mesmo normal, com um pouquinho de morango. Se você fazer essas escolhas, dá pra encaixar todo dia na Então dieta. dá para ser feliz. Dá pra ser feliz. É sobre isso. A gente precisa encerrar, nós já chegamos no nosso tempo. Eu quero te agradecer, Thales, por ter disponibilizado o seu tempo e compartilhado seu conhecimento aqui com a gente. Foi um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente vai ter que aumentar essas horas aí. E Então, agora é quero com o mais pessoal da dicas aí. produção aí. Obrigado, viu, Thales? Obrigado por aceitar o convite, por dar tanta dica. Eu acho que o pessoal aí vai gostar, né? Vamos ver se começa a seguir também as coisas que o Thales passou e acompanhar lá com você, quem sabe, né? Não, show de bola. Pra quem não me segue no Instagram, Thales Goulart, _Nutri, Thales com TH e 2 Ls. Só me acessar que vai ser um prazer receber vocês. E as dúvidas que tiver, ele responde lá no direct. Só Pode me Verdade. chamar no direct. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até Tchau. semana Tchau. que vem. Por que eu pus a cara fora do microfone pra olhar pra câmera? Saiu do... Ele está ali assim. O que tá acontecendo? O bicho caiu no meio do caminho, ué. Tá parecendo eu gravando stories 10 vezes, aí no 11º acerta. Eu decidi. Uma luta pra posicionar o microfone pra dar certo, eu fiquei assim. Mas olha aqui, quem é? Sou eu. Ela vai, ó. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera da gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior.